A gente trabalha através do nosso motoclube, ajudando assistência, a gente faz assistência social em comunidades. Sabe qual é o sonho da maioria dos meninos das comunidades que eu vou lá? Eles querem ser o dono da biqueira de drogas. E o sonho das meninas querem ser as namoradas desses donos das biqueiras. A criança, ela é um ser mágico, ela é pura. Todos nós aqui já fomos crianças. E a criança, ela é facilmente influenciável. Porque ela não sabe a diferença entre o bem e o mal. A gente precisa ensinar. Então, quando a gente vê gente envolvida com tráfico de drogas dentro da musculação, quando a gente vê atletas envolvidos com agressões a mulheres, com agressões que levam mulheres a óbito, quando a gente vê jovens dentro da musculação, atletas, falando sobre esteroides de empresas underground. Isso tudo é muito triste e leva, sim, uma influência, porque todos nós somos influencers, negativa ao jovem. Por outro lado, tem uma outra linha, que é exatamente a linha dos valores. Gente que tem base dentro de casa, pai e mãe, e gente que tem bons amigos, não se deixa levar por esses palhacinhos, miquinhos de circo da internet, Gabriel. Então, tome cuidado. Se você acha que ser cult é tomar droga, é bater na sua mulher, é ser violento, não trabalhar, ganhar dinheiro fácil, o seu lugar é outro, não é na sociedade. E você sabe, né? Bandido bom ou tá morto ou tá preso. Tem muito menino pobre que acha o seguinte, ele vê o pai pedreiro, vê o pai motorista, a mãe empregada doméstica, ganhando salário mínimo, e vê o amigo dele na biqueira ganhando em um dia o que o pai dele ganha no mês. E acha que esse é o caminho. Esse caminho é o caminho da ostentação. Vê aquele outro que roubou a moto e está empinando a moto, dando um grau. Mas não fez nada para comprar. Roubou a moto. E ele acha que esse é o certo porque ele percebe que as meninas da periferia estão olhando para essas pessoas. Olha, esse caminho realmente é o certo. É o certo para cova. Né? Para curto prazo. Agora, se quiser ser uma pessoa que, como o Ramon Dino, Ramon Dino, que saiu da Ramon Dino, periferia total. Lá do Acre. E hoje as pessoas do mundo inteiro do segmento sabem, o nosso principal atleta no Brasil hoje, o principal brasileiro representante da musculação é o Ramon Dino. Parabéns para você, Ramon. Você continue sendo esse menino puro e humilde. Nunca esqueça das suas raízes, porque é esse menino que tem que influenciar os meninos pobres. E vários exemplos, né? Ele é pai de família, tem 2 filhos, né? Uma família formada. Então, esses valores são para sempre. Não bate na mulher, né? Principalmente. Até agora não teve nenhum caso. Espero que não tenha, né, Ramon? De nenhuma agressão contra a mulher, né? Nada disso. Ou seja, você é um exemplo até nisso. Porque muitos aí, infelizmente, acham que é bonito bater na namorada e na mulher, né? Não, quanto mais evidência... O presidente, se for corintiano, tá tudo bem, né? O presidente Lula, ele deu, como dizia o presidente Bolsonaro, uma canelada. Ele fez uma piada num momento que não deveria ter feito. Inclusive, o presidente Lula errou tanto nesse momento, porque o próprio filho dele, o Lulinha, a ex-esposa, está acusando o Lulinha de agressão, né? E pediu medida protetiva que foi concedida. Então, o que eu estou falando está aí na público, mídia, né? E qualquer um pode ver. Então, esse tipo de coisa não se faz piada. Esse tipo de piada não cabe mais. Mulher é para se cuidar, não é para se bater. Perfeito. Deu fome e deu frio, né? Porque bateu um vento sul aqui, meu irmão, que olha, a Areda colocou o paletózinho dela. Aqui, porque tava das meninas que estavam aqui. A gente mandou elas colocar a roupa. Uma notícia aí, né, já é antiga, né, daquelas carnes de Wagyu, que os caras colocam até Beethoven para vaca ouvir e tal, né? Isso tem alguma relação com a vaca que é mais bem tratada, o whey fica melhor também? Que só come a grama e tal. Isso é interessante, né? Eu não sou vegano, estou longe disso, mas os seres vivos, saiu uma lei agora que cachorros têm sentimento, que pets têm sentimento, cachorro, gato, para que realmente possam haver mais punições para quem pratica maus tratos para animais. No caso do abate do gado, tanto bovino como de ovinos, com todo tipo de alimento de origem de carne que a gente consome,
existem regras para evitar o sofrimento. Quando nós estamos em sofrimento, né? Quando nós estamos em sofrimento por qualquer motivo, que a gente sente medo, sente ansiedade, né? O que acontece? Acontecem descargas no nosso organismo, que essas descargas são tóxicas. Elas são tóxicas, né? A gente tem hormônios tóxicos e tem substâncias químicas tóxicas no nosso organismo quando a gente sente excesso de ansiedade, medo, preocupações que viram ansiedade, que viram medo. Isso faz você ficar doente. São as doenças psicossomáticas. Agora transfere isso para o bicho. O bicho que está sendo maltratado e que ele sabe que está indo para o abate, porque ele está vendo o que está acontecendo ali na frente. Na década dos anos 90 do século XIX, começou um grande movimento de caça ao búfalo. E eles quase exterminaram o rebanho de búfalos. No primeiro tiro, ao som do primeiro tiro, os búfalos não corriam, porque não sabiam o que estava acontecendo. Aí até o primeiro animal cair. E aí quando o primeiro, o segundo animal caiu, eles começavam a correr. Por que eles corriam? Porque o instinto de autopreservação, que vem com medo, fazia com que eles saíssem correndo. Então imagina o abate de um animal que sabe que vai morrer. É uma carne que vai estar cheia de substâncias indesejáveis. Um animal melhor tratado, no abate, vai vir uma carne mais macia, uma carne mais gostosa. Eu falo sempre em casa, viu, Areta? Eu sirvo bem para comer a carne, mas não para matar bichinho. Vamos entrar na política rapidamente? Vamos lá. Gabriel, parece que tal do Maduro foi reeleito lá, isso aí foi uma eleição. Eu só achei estranho, que foi o mesmo número do Brasil, 51%. Isso é... Como que é? É o número da pinga? Será? Não é o número da pinga? Foi 51%. Ou eu tô maluco na minha cabeça. Ai, Deus do céu. Pensa, porque na verdade o que mais chamou a atenção, obviamente não chamou muita atenção, porque é meio óbvio que o Maduro falou que ia ter derrame de sangue se ele não vencesse, né? Isso aí... É uma tristeza, né? A situação do povo venezuelano, e a gente tem que estar em oração, né? Para que realmente a democracia volte a reinar no país. Vocês, a maioria aqui são mais jovens do que eu. Nos anos 70, eu conheci Caracas, e juntamente com meu pai e com a minha mãe. E a Caracas dos anos 70, ela era chamada de saudita sul-americana, em comparação à produção de petróleo, onde a Venezuela participava da OPEP, que era a Organização Mundial de Petróleo, pelo volume de barris de petróleo que ela fazia. Inclusive, os venezuelanos tinham um título muito de ostentação, que eram os maiores consumidores de uísque escocês do mundo, a população venezuelana. Isso Cara, nos anos 70. Que louco. Hoje, a Venezuela está sendo conhecida por um ditador que está mais para o Saddam Hussein. Né? Falando em saudita, Saddam Hussein, que não era saudita, era iraquiano, mas um ditador. O Nicolás Maduro Moros, ele é um homem filho de uma família simples, onde o pai já era ativista político da área de esquerda. Ele também se tornou ativista político, foi líder estudantil durante a sua carreira. Tem alguns casos, né, que ele, enquanto segurança presidencial, tem algumas acusações aí que pairam contra ele de agressões, de até assassinato. Chegou à vice-presidência, né, com o Chávez, o Hugo Chávez, um general do Exército, que tinha ideologia de esquerda. E quando ele assume a presidência, né, a partir dos anos 2012, quando foi vice-presidente, até agora, enquanto presidente, ele é mais uma fórmula do sindicalismo e da atividade de esquerda. O sindicalista, ele é muito importante. Eu costumo dizer, tanto na Jovem Pan, quando já fiz comentários do Linha de Frente, como agora na Revista Oeste, semanalmente, do programa Faroeste Brasileiro. Inclusive, eu falei do Maduro semana passada. A esquerda, o centro e a direita são importantes para a democracia. Porque dialogar é importante para que nas diferenças a gente encontre o melhor caminho. Uma solução. E segundo Carlos Drummond de Andrade, ele diz que dialogar é ter a capacidade de você falar a sua opinião e aguentar ouvir a opinião do outro. Então você tem que ouvir o outro. Então a direita, a esquerda e o centro são importantes na política. O que não pode acontecer é a corrupção. A corrupção, não importa de onde ela venha,
se vem da esquerda, do centro ou da direita, é isso que deixa as pessoas com fome. Se falou agora, recentemente, que deveriam taxar os super ricos do mundo, né? E que o Brasil seria um exemplo nisso. Você está falando em menos de 3 mil pessoas no mundo que são bilionários, que formam uma fortuna trilionária, e que mesmo que você tirasse 2% dessa fortuna hoje e levasse para as instituições que coordenam os trabalhos contra a fome, esse dinheiro seria desviado. A África já recebeu mais de 100 bilhões de dólares nos últimos 20 anos e continua com os países com os piores índices de desenvolvimento do mundo. Sabe por quê? Porque o dinheiro arrecadado foi desviado na sua maioria. Então, todas as vezes que você tem um sindicalista, e o Maduro foi motorista de ônibus, um abraço a você que é motorista também, foi motorista de ônibus, e ele foi presidente do Sindicato dos Transportes. O sindicalista ele vai para frente de uma empresa para falar contra a empresa, para falar a favor do trabalhador. Só que ele não tem o filtro de imaginar que se a empresa acabar, vem o desemprego. Então, todas as vezes que a gente leva um sindicalista para a presidência de um país, aqui temos o Lula, tivemos na Polônia o Lech Wałęsa, né? Temos na Venezuela o Nicolás Maduro. O líder que é um sindicalista, ele não consegue se libertar da essência sindicalista dele. E o sindicalista, o presidente do sindicato, ele quer se perpetuar no poder. Então ele não quer mais sair de lá. Só que no caso da Venezuela tem um agravante. A Venezuela ela é a maior produtora de defensivos agrícolas que nós compramos hoje para a região norte do país, e o Brasil é o maior vendedor de boi vivo para a Venezuela da região norte do país. Isso abre espaço para desmatamento ilegal, para a formação de pastos, e abre espaço para garimpo ilegal também nessas regiões. Então sabe qual é o nome disso? Narcoestado. O Hugo Chávez ele tem um ex-general, colega dele, que era general da inteligência, chefe da inteligência, Hugo Carvajal, que foi preso na Espanha, extraditado para os Estados Unidos, porque é o chefe do narcotráfico venezuelano para os Estados Unidos. Então não era só ele que estava envolvido, toda a cúpula também poderia estar envolvida ali. Temos um narco-estado e hoje nós estamos vivendo no Brasil, na região norte do país, a formação de um narco-estado. Então quando você fala de um narco-presidente, de um narco-estado, ele só vai sair do poder morto.